Muita gente ainda confunde depressão com uma tristeza comum e por vezes até a consideram como uma frescura, o que é um grande equívoco. A depressão, se não tratada, pode incapacitar o indivíduo. E mais, é importante redobrar a atenção da associação que pode ocorrer também com outras doenças. Vamos ver uma série de orientações e saber como é possível tratar a depressão e levar uma vida normal. Qualquer pessoa pode ser acometida em algum momento da vida por um episódio de depressão. O meu nome é Elizabeth, eu tenho 62 anos e há 30 anos eu tenho depressão. A maior incidência se dá no adulto jovem em plena fase produtiva. Pode acometer também adolescentes e idosos, e em algumas situações especiais, como a depressão pós-parto. E atenção, porque a criança também não está livre da depressão. Mas, afinal, o que é depressão? Vamos ver. Depressão é um transtorno mental, é uma doença médica, diferente da tristeza. A tristeza faz parte da vida psicológica normal de todos nós. E quando nós falamos em depressão no sentido médico, nos referimos a um estado em que o indivíduo apresenta perturbações psicológicas, comportamentais e físicas. E isto leva ao prejuízo no seu funcionamento habitual e se convencionou que a depressão tem que durar a maior parte do tempo e por pelo menos 2 semanas. São altos os índices sobre os casos de depressão que podem variar a depender de grupos e situações específicas. A taxa de prevalência ao longo da vida, na média, costuma ser em torno de 7%. Isso varia um pouco segundo os estudos metodológicos. Se você vai para populações específicas, esses números aumentam. Por exemplo, pacientes que frequentam centros de saúde, dentre os pacientes que frequentam centros de saúde, a gente encontra uma taxa de prevalência um pouco maior, de 10%. Esse número acaba duplicando ou triplicando dentre os pacientes que estão internados por qualquer condição médica, chegando até 33%, por exemplo, nos casos dos pacientes que sofreram um infarto recente. E em populações com doenças crônicas, como câncer ou AIDS, por exemplo, quase metade dos pacientes apresentam depressão. O impacto da depressão tem sido alvo de preocupação e estudos, dada a importância de se controlar a doença e suas repercussões. Sim, o impacto, quer dizer, o prejuízo social, ocupacional ou relacional do ponto de vista familiar, conjugal, costuma ser grande na depressão. Há números, por exemplo, que mostram que a depressão é a quarta, na década de 90, a quarta causa de incapacitação específica comparativamente a outras doenças. E há uma previsão de que em 2020 a depressão nos países em desenvolvimento seja a primeira causa de incapacitação. Aí eu comecei a ter depressão, isso faz mais de 20 anos, certo? Daí eu comecei a ser tratado e tudo mais, eu trabalhei normalmente todo esse tempo, certo? E eu nunca tive que largar o trabalho por causa da depressão, porque eu tive a sorte de me tratar. Senão eu poderia ficar até parado, sem trabalhar por causa da depressão, o que é muito comum. Vamos então compreender melhor algumas das principais características da depressão, para saber como combatê-la. Depressão pode estar associada a múltiplas doenças, outras doenças psiquiátricas, assim como outras doenças médicas. Dentre as doenças psiquiátricas, os transtornos de ansiedade costumam ocorrer em paralelo ou concomitantemente com a síndrome depressiva. Podemos citar a síndrome de pânico, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno obsessivo-compulsivo, as fobias específicas, a fobia social, entre outros. Outras doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, as demências, entre outras, também cursam com quadros depressivos de forma marcada ou importante. Por isso, é muito importante estar atento aos sintomas: tristeza, alteração no sono e no apetite, irritabilidade, ansiedade, baixa autoestima, lentificação psicomotora, ou seja, a pessoa fica mais lenta, sentimento de culpa, medos exagerados, dificuldade de concentração, perda de interesse e prazer. No plano psíquico, nós temos que considerar o sentimento de tristeza
ou perda de interesse ou prazer em todas as atividades. É como se o paciente perdesse o gosto por tudo aquilo que faz, não? Então, trabalhar torna-se difícil, sair de casa se transforma em um sacrifício. O paciente, às vezes, tem dificuldade até para cuidar da sua higiene pessoal. A depressão é considerada uma doença multifatorial. Um dos grandes desafios é desvendar o que ocorre no cérebro de uma pessoa deprimida. Em termos da neuroquímica do cérebro e a depressão, sabe-se que existem 3 substâncias importantes que modulam o nosso funcionamento psicológico, nosso comportamento, que são a serotonina, a dopamina e a noradrenalina. Nos casos de depressão, esses sistemas de neurotransmissão ou de neurohormônios que estão no cérebro e no organismo como um todo, eles funcionam de uma forma anômala ou falha. Quer dizer, parece ser que a questão fundamental da depressão estaria no cérebro e relacionado com serotonina, noradrenalina e dopamina. Ninguém escolhe quem terá ou não um quadro depressivo. Isso poderá depender de uma série de fatores. Em geral, o que se acredita hoje em dia é que exista uma predisposição da pessoa para desenvolver o quadro depressivo. O desencadeante, a situação social, em geral é presente, mas não é necessária, às vezes pode acontecer sem, mas é necessária ter uma condição para o desenvolvimento daquilo. A gente tem fatores genéticos, fatores hormonais, fatores de desenvolvimento que estão relacionados com a depressão. Então, é uma predisposição da pessoa, do indivíduo, a desenvolver um quadro depressivo em certas circunstâncias da vida dele. A depressão pode sofrer influência e ser desencadeada por alguma situação ambiental que cause estresse. Algumas das mais frequentes: perda de uma pessoa próxima, perda do emprego, conflitos conjugais, nascimento de um filho, aposentadoria, entre outras. E quando eu tive a segunda crise, foi pela perda da minha mãe. E, em geral, a depressão se instala gradualmente, em alguns dias, semanas. Mas algumas vezes pode ser abrupta, de um dia para o outro começar a ter um sintoma. Algumas vezes, sem nenhum desencadeamento. Uma pessoa que tem uma predisposição a ter depressão, ela vai apresentar esse quadro. Então, as manifestações e como ela apresenta pode ser bastante variada. Eu estava bem, sem motivo aparente, eu comecei a me sentir sem vontade de sair, sem vontade de me arrumar, sem ânimo para fazer alguma coisa em casa, enfim, sem vontade de nada. São muitos os casos de pessoas com depressão e comorbidades sem diagnóstico, o que aumenta o risco que impõe à saúde e à vida. Isso ocorre por falta de conhecimento e, não raras vezes, por preconceito. Aproximadamente 1/3 dos indivíduos que têm depressão procuram tratamento direto com um psiquiatra. 2/3 das pessoas continuam sem procurar tratamento específico. Isso é um grande alerta porque muitas pessoas sofrem de depressão sem saber que isso é um problema médico e que tem tratamento. É muito importante detectar a depressão logo no início. Quanto mais tardiamente for identificada, mais prejuízos poderá causar ao portador da doença e para os que o cercam. A depressão, de modo geral, ela cursa de forma episódica. Isto é, ela tende a durar de 2 a 6 a 8 meses se não for tratado. Isto desde o começo até o final, quando remitem todos os sintomas. Ela pode ter um curso crônico, em algumas vezes, aproximadamente 20% dos indivíduos. Isso significa que a pessoa ela pode apresentar sintomas residuais que comprometem o seu funcionamento e isto perdura por mais do que 2 anos. A depressão também pode ser classificada pela intensidade, leve, moderada ou grave. As leves e moderadas, existem os sintomas, a pessoa tem todos os sintomas, mas eles não são suficientes para atrapalhar o funcionamento do dia a dia. A pessoa continua a trabalhar, consegue se relacionar com sofrimento, com esforço, mas consegue. Na medida que vai ficando mais grave, ele vai perdendo essa capacidade, vai caindo o rendimento, até chegar a um grau extremo onde ele não consegue, às vezes, nem sair da própria cama. Seria um grau mais extremo, mais grave da depressão.
Pode ocorrer ainda a distimia, uma forma mais atenuada e crônica da depressão, que pode ser confundida com uma característica do indivíduo. É muito comum também a depressão acontecer associada a outros quadros, o que se denomina de comorbidade, ou seja, duas doenças ocorrendo ao mesmo tempo. As mais comuns estão relacionadas à ansiedade. Então é mais comum você ter um paciente deprimido com sintomas ansiosos do que um paciente só com depressão pura. A ansiedade ela pode ser uma ansiedade contínua, constante, e que se manifesta de uma maneira de uma inquietação, de uma apreensão, e sintomas físicos como coração dispara, suor nas mãos, tremores, mal-estar gástrico, associado à depressão, um sintoma de ansiedade generalizada. Ou pânico. A depressão também é bastante comum com crises de pânico. Então, além da depressão, o paciente apresenta picos de ansiedade intensa, onde tem o pânico, o sentimento de desespero, que vai perder o controle, acompanhado de uma sensação física bastante desagradável. E há comorbidades também que podem ocorrer com doenças médicas, físicas. Dentre as doenças físicas, hoje se sabe que a depressão é fator de risco para a doença coronariana, um fator de risco independente. Então, tanto é que a depressão, hoje se sabe, aumenta o risco de doença coronariana, né? E claro que existem outros fatores, né, implicados, sedentarismo, uso de cigarro, etc. Mas a depressão é um fator de risco independente para a doença coronariana. E mais ainda, pacientes que já tiveram infarto e que têm depressão evoluem pior do que aqueles que têm depressão e são adequadamente tratados por antidepressivos. Esse é um fato que os cardiologistas hoje conhecem bastante. Além das doenças cardiovasculares, há ainda as doenças endócrinas, neurológicas, renais, oncológicas e outras síndromes dolorosas crônicas que também podem cursar com depressão e dificultar as abordagens de diagnóstico e tratamento. Vamos ver agora como se dá o processo de diagnóstico da depressão. A depressão tem o seu diagnóstico fundamentalmente feito pela entrevista do paciente e pela história que o médico colhe junto ao paciente. Eventuais marcadores biológicos, como por exemplo o teste da supressão do cortisol pela dexametasona, alterações de neuroimagem, são sempre complementares, mas o diagnóstico é essencialmente clínico. É importante pesquisar a depressão também em casos de alcoolismo, que duplica o risco de depressão, bem como estar atento às comorbidades. Em torno de 60% dos casos de depressão tem ansiedade associada. E essa ansiedade pode ser ansiedade crônica ou uma ansiedade associada ao pânico. Então, mais da metade dos casos de depressão são associados à ansiedade. A aceitação do diagnóstico é um passo importante e difícil para muitos pacientes. A qualidade de vida de uma pessoa deprimida é muito ruim. Ela é pior quando comparada com doenças gravíssimas, como o câncer, como a diabetes, como doenças que são consideradas incuráveis. Para a pessoa, o tratamento pode fazer ela voltar a funcionar ao seu trabalho, à sua família, até às suas aspirações. E evitar consequências até mais sérias de uma depressão crônica, que é o suicídio, por exemplo, que não é tão raro como se pensa. O paciente deprimido costuma experimentar o sentimento de desamparo, falta de esperança e de perspectiva de futuro, o que de fato aumenta o risco de suicídio. Olha, eu me senti muito mal muitas vezes. E quando a gente começa a perder o controle das coisas, ou seja, a gente não consegue mais fazer as coisas do dia a dia, é como se não existisse mais o ser humano. E, claro, o sofrimento é muito grande e a pessoa pensa em morrer e qualquer coisa assim, não é porque seja covarde, é porque não aguenta o sofrimento. É um negócio complicado. Aproximadamente metade das pessoas que sofrem de depressão apresentam ideação suicida. Isto significa que eles podem pensar em morrer, desejar a morte como uma forma de solução para o sofrimento, ou em casos mais graves, o indivíduo já pode pensar em como arquitetar a tentativa de suicídio e, em alguns casos, infelizmente, as pessoas já tentaram o suicídio.
Também sabemos que 10 a 15% dos indivíduos tentam e cometem suicídio. Vale anotar algumas dicas. Procure manter um canal de comunicação aberto com o paciente. Reforce que a sua vida é valiosa. Lembre que os pensamentos suicidas são sintomas da doença e que há tratamentos eficazes disponíveis, e recorra logo ao médico. Mas se a tentativa ocorrer, não queira achar culpados. E neste caso, deve procurar tratamento médico tanto para o paciente como para o familiar, em função do impacto que o episódio pode causar. Uma questão fundamental na depressão é o reconhecimento que isso é uma doença. É uma doença como outra qualquer, como uma pneumonia, como um infarto. O paciente não tem culpa, nem ele tem má vontade, nem ele é um paciente que está fazendo uso disso para poder ter um ganho secundário. É uma doença que deve ser tratada e que geralmente o paciente não consegue melhorar sem a ajuda de um profissional. Felizmente, hoje em dia temos abordagens muito eficazes para tratar a depressão e também as comorbidades. Quando a depressão está associada a outras condições médicas ou psiquiátricas, o que se costuma fazer são tratamentos em paralelo. O tratamento da depressão e o tratamento da comorbidade ao mesmo tempo. Em alguns casos, o tratamento da depressão com os medicamentos antidepressivos pode melhorar também a comorbidade, como por exemplo na síndrome de pânico, ansiedade generalizada, as fobias, entre outros transtornos de ansiedade. A duração do tratamento é variável, deve ser avaliada pelo médico. O tratamento é feito por episódio agudo, nesse caso tem um começo, um meio e um final. Em alguns casos é necessário manter a medicação por um período mais prolongado, e nas depressões em que a frequência dos episódios é frequente, é constante, quer dizer, indivíduos que apresentam episódios em intervalos mais curtos ou que apresentam depressão crônica, se faz necessária a manutenção do medicamento por muitos anos. É de fundamental importância saber que os medicamentos antidepressivos levam um tempo para começar a surtir resultado. Os seus efeitos começam a se fazer sentir depois de cerca de 2 semanas. Algumas vezes nós temos que esperar de 4 a 6 semanas para um efeito mais robusto do tratamento antidepressivo. Então o paciente deve ser avisado a respeito disso para que não desista precocemente do tratamento. É determinante para o sucesso do tratamento evitar álcool e drogas, e especialmente no período de tratamento, evitar também estimulantes como cafeína ou nicotina. Vale também esclarecer uma dúvida comum: o tratamento medicamentoso e dependência. Muitas vezes as pessoas têm uma resistência ao uso das medicações. Uma das queixas que as pessoas colocam, e que não é verdadeira, é de que os remédios vão criar uma dependência. Os antidepressivos não criam uma dependência física. O remédio vai ser tomado durante o tempo que ele estiver fazendo o tratamento e ele vai ser suspenso no período adequado. Essa suspensão do remédio é feita de uma maneira rápida e sem nenhum sintoma de dependência física. Então, é um mito que deve ser eliminado para os pacientes. E quando o curso se dá com doenças médicas como diabetes ou hipertensão arterial, é importante tratar essas doenças de forma específica pelo especialista. Não se deve, em hipótese alguma, abandonar o tratamento prescrito pelo médico, nem interromper o tratamento de forma abrupta. Não é recomendável também parar o medicamento antes do prazo pré-estabelecido. Sabemos que a interrupção precoce do tratamento aumenta o risco de recaída para o mesmo episódio depressivo. Outra abordagem para tratar a depressão que vale destacar é a psicoterapia. Os medicamentos agem no nível físico, no nível biológico, mas os medicamentos, felizmente, não agem na psicologia do indivíduo. Aí é necessário que hajam intervenções psicoterápicas, ou seja, diversas formas de psicoterapia, que ajudam o indivíduo a lidar com a depressão, ajudam ele a entender todo o processo da depressão, a enfrentar situações de estresse e dão um instrumental para ele poder lidar com tudo o que diz respeito à depressão em si. Então aí entra a parte da psicóloga, né? Porque através de exercícios
que ela me ensinou para mim não deixar a mente tomar conta, né? Então aí eu fazia exercícios e aí foi que eu fui melhorando. Há ainda a questão da internação, que pode ser necessária em algumas situações. A internação psiquiátrica, ela visa proteger o indivíduo. Assim como para outras doenças mentais, nos casos de depressões graves, particularmente com risco de suicídio, ou em pacientes debilitados ou com outras doenças médicas, é necessário proteger o indivíduo. E isto é feito não com a internação psiquiátrica, que é colocado num ambiente protegido e adequado para proceder aos tratamentos convencionais. Dentre as abordagens de tratamento para a depressão, há ainda a chamada eletroconvulsioterapia. A eletroconvulsoterapia, ou mais popularmente conhecida como eletrochoque, ela é indicada naqueles quadros de depressão grave, depressões que não responderam à terapêutica comumente utilizada, aos antidepressivos, às vezes mesmo às associações entre antidepressivos ou outras medicações, os estabilizadores do humor, por exemplo. O método deve sempre ser utilizado por especialistas. O procedimento do eletrochoque, ele é feito da seguinte forma: em ambiente hospitalar, o paciente é anestesiado, ele recebe uma anestesia geral, ele recebe um relaxante muscular, ele é ventilado, a gente submete esse paciente à ventilação com oxigênio e é aplicado o estímulo. O paciente não sente absolutamente nada a não ser a picada da anestesia. É preciso buscar informação adequada, ética, segura, tirar as dúvidas com a equipe médica que acompanha o caso. A depressão, se por um lado ela é frequente e ela incapacita muito e apresenta riscos de vida, inclusive, por outro lado, o tratamento é relativamente simples do ponto de vista médico. A psicofarmacologia da depressão progrediu muito nos últimos anos e os tratamentos têm o potencial de levar o indivíduo a ter uma vida normal, com qualidade. Em alguns casos, talvez 10% dos casos não se consiga uma melhora de 100%, mas certamente uma melhor qualidade de vida e com menores riscos. A relação entre médico, paciente e família deve ser de muita confiança e transparência. A família, aliás, cumpre um papel preponderante. Eu tive sempre muita compreensão da minha família, todos me ajudaram muito, principalmente o meu marido, sempre ali do meu lado, me apoiando. E graças a Deus eu consegui vencer. Algumas dicas que podem ser úteis. Evite pressionar o paciente a encorajar-se ou dar a volta por cima. Não esconda a doença do paciente. Procure tratá-lo de forma normal. Ajude a pessoa deprimida a seguir as orientações do médico. A troca de experiências também pode ser de grande auxílio no processo de enfrentamento da depressão. Grupos de apoio são importantes no tratamento da depressão como um instrumento, uma ferramenta complementar ao tratamento farmacológico. Eles podem prover o paciente de informações e de apoio e suporte emocional, e o próprio compartilhamento das informações que são trocadas entre os pacientes dentro de um grupo podem favorecer a adesão ao tratamento e propiciar um sentido até de esperança para o paciente que está numa situação de crise. De fato, é cada dia mais possível ter esperança. Os avanços na medicina têm garantido antidepressivos mais eficazes, com menos efeitos adversos e mais seguros, inclusive para tratar as comorbidades. É seguramente possível que o paciente recupere a sua qualidade de vida, o seu funcionamento social, com o adequado tratamento da depressão. Aliás, esse é o objetivo que todos nós temos ao tratar a depressão. O nosso objetivo é a plena remissão do quadro, evitando-se quaisquer sintomas residuais, porque se houver sintomas residuais, a probabilidade de recorrência da doença aumenta em muito. Então o alvo é sempre a remissão completa, a restituição completa do funcionamento social, da qualidade de vida e assim por diante. O conhecimento é um grande aliado. Procure obter mais informações no núcleo de saúde de sua cidade, mas aproveite e já anote algumas dicas.
Associação Brasileira de Psiquiatria, site www.abpbrasil.org.br. GRUDA, Grupo de Doenças Afetivas do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Fone 0 operadora 11 3069 6648. PRODAF, Programa de Distúrbios Afetivos da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Fone 0 operadora 11 5549 4374. PROVE, Programa de Atendimento a Vítimas de Violência e Estresse da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Fone 0 operadora 11 5549 4374. Lembre-se, fique atento aos sintomas que podem servir de alerta para buscar ajuda médica. Afinal, como vimos, a depressão é uma doença que pode ocorrer junto com ansiedade, fobias e pânico. E com o tratamento adequado, é possível combater a doença, recuperar a energia, a saúde e a esperança. Procurar ajuda é sinal de força e é a primeira etapa para sentir-se melhor.